A umidade na Torre Carvalho, em Lisboa, parecia densa, sufocante, mesmo com o ar-condicionado a jorrar um frio que se sentia pessoal, quase cortante. Olhei para a Sofia, a matriarca da família sentada ali como uma águia, o seu Chanel branco um contraste brutal com a minha simples blazer carvão e jeans. O que é que ela esperava? Que eu colapsasse, que chorasse. As minhas mãos estavam firmemente pousadas na mesa de mogno, sem um único tremor. A tremer estava o João, a perna a balançar sob a mesa, a espreitar o telemóvel, como se a vida dele dependesse disso. E depois, o Pedro, o homem que eu amei por 6 anos, que me sussurrava promessas num apartamento pequeno no bairro Alto, antes de herdar o seu trono. Agora, ele nem sequer conseguia olhar para mim. Os seus olhos estavam vermelhos, inchados, fixos no copo de água à sua frente. Parecia um miúdo encolhido naquele fato de 3.000 euros. Não vamos prolongar isto, vamos? A voz da Sofia era um bisturi, fria e sem um pingo de calor. Os termos são generosos, Ana. Muito mais do que mereces, considerando a disparidade das tuas contribuições para este casamento. Ela deslizou uma pasta preta pela madeira polida, que parou milimetricamente à minha frente. O Pedro precisa de se concentrar na fusão com a OmniP. Precisa de uma parceira que entenda o mundo em que operamos. Alguém com pedigree, não uma distração. Eu ainda não abri a pasta. O meu olhar fixou-se no Pedro, esperando. Pedro? Perguntei. A minha voz era um sussurro, quase inaudível, mas cheia de uma esperança tênue. Ele estremeceu, levantando os olhos que pareciam cheios de água. Abriu a boca, mas o João interrompeu com um riso desdenhoso. Ah, deixa-te de coisas, Ana. Ele rosnou, atirando o telemóvel para a mesa. Ele já acabou. Nós já acabamos. Tivemos uma boa corrida. Passaste de barista a socialite. Tiveste as viagens às Maldivas, as joias, os convites para as galas, mas a festa acabou. Assina os papéis, aceita o dinheiro e volta para o buraco de onde vieste. João! O aviso do Pedro era fraco, quase patético. Não me venhas com João, o irmão retorquiu. Estou a salvar a tua vida. A mãe está a salvar a tua vida. Queres perder o negócio da OmniP? Porque é isso que acontece se continuares casada com uma qualquer. Foi nesse momento, enquanto o João vomitava aquele veneno e o Pedro se encolhia, que uma parte de mim simplesmente desligou. A pequena faísca de esperança que eu ainda carregava. Um brilho infantil de que ele pudesse, apenas uma vez, ficar do meu lado, morreu. A sua coragem sempre foi inexistente. Lembro-me dele anos atrás, no bairro Alto, as mãos dele nas minhas, prometendo mundos e fundos. Aqueles eram os dias em que ele parecia capaz de mover montanhas, ou pelo menos, de enfrentar a própria mãe. Mas a vida num palácio, percebi, tinha transformado a sua espinha dorsal em gelatina. Como pude eu ter sido tão ingênua? Ou talvez apenas tão apaixonada que escolhi ver nele o que eu queria, e não o que ele realmente era. A memória da nossa primeira conversa sobre máquinas de café e algoritmos num pequeno escritório da empresa de logística que eles acabariam por comprar, veio-me à cabeça. Ele era tão desajeitado, tão genuinamente curioso com a minha forma de pensar. Onde é que aquele Pedro tinha ido parar? Teria ele existido sequer? Abri a pasta. O acordo de divórcio estava no topo. 500.000 euros. Uma quantia razoável para a maioria, mas para os Carvalho, que gastavam isso em combustível para o jato privado num mês, era um insulto. Era dinheiro para eu desaparecer. Uma cláusula de confidencialidade que me proibia de falar sobre a família ou a empresa. E o ultimato de abandonar a cobertura até a meia-noite. Olhei para a Sofia, os meus olhos firmes. Se eu assinar isto, disse a minha voz calma e controlada, é irrevogável. Entendes isso, Sofia? A Sofia riu, um som seco, sem humor.
É esse o objetivo de um divórcio, querida. Separação, total e completa. Eu estou a perguntar, insisti, o meu olhar endurecido, porque uma vez que eu assinar isto, deixo de ser uma Carvalho, deixo de ser obrigada a proteger esta família, deixo de ser obrigada a limpar as vossas confusões. Temos advogados para limpar confusões, a Sofia zombou, e temos o João para gerir a empresa. Não precisamos de ti, nunca precisamos de ti. Eras um projeto de estimação, uma fase de rebeldia. Agarrei na caneta Montblanc que estava pousada na pasta. Pensei no que tinha dito. Era verdade. Durante anos fui o fantasma que consertava tudo. A minha mente, a minha criatividade, a minha capacidade de resolver problemas, tudo foi convenientemente apropriado pelos rapazes Carvalho. O que foi que me levou a aguentar tanto tempo? Medo, lealdade mal colocada, a esperança de que um dia o Pedro me defendesse. A resposta era mais complexa, mais desarrumada do que qualquer romance de telenovela. Não era simplesmente medo. Era um estranho tipo de apego a algo que eu mesma tinha construído, mesmo que a minha autoria fosse negada. Era também a ideia de que eu poderia, talvez, fazer uma diferença, melhorar as coisas por dentro. Mas o interior era podre e a minha esperança, uma fantasia ingênua. Olhei para o Pedro uma última vez. Pedro, olha para mim. Ele lentamente levantou a cabeça. Os seus olhos encontraram os meus e vi ali uma mistura de culpa, cansaço e, sim, medo. Se me quiseres aqui, disse, a voz cheia de uma gravidade que ele não parecia esperar, se disseres a palavra, eu rasgo isto. Eu resolvo a questão da auditoria com a CMVM. Eu lido com a diligência devida da OMNIP. Mas tens de dizer à tua mãe para parar. A sala ficou em silêncio absoluto. O João, que tinha um ar confuso, murmurou. Que questão de auditoria, Pedro? Eu ignorei o João. Última oportunidade. O Pedro olhou para a mãe. Os olhos da Sofia eram duas lascas de gelo. Ela não disse nada, apenas levantou uma sobrancelha. A ameaça era clara como água. Escolhe-a e perdes a herança. Perdes o estatuto. Perdes tudo. O Pedro voltou a olhar para mim. Engoliu em seco. Eu não consigo, Ana. Eu tenho um dever para com a família. Apenas assina, por favor. O que quer que restasse de esperança nos meus olhos, morreu. Deu lugar a algo frio, quase mecânico. Está bem, sussurrei. Destapei a caneta. O som da ponta contra o papel parecia ensurdecedor na sala silenciosa. Assinei as 3 cópias. Ana Oliveira. Fechei a pasta e deslizei-a de volta para a Sofia. Feito, disse. Levantei-me. Finalmente o João bateu palmas. O Roberto vai acompanhá-la. Deixe o cartão de acesso na mesa. Tirei o cartão branco e simples do bolso e deixei-o cair no mogno. Clac, fiz menção de sair, mas naquelas portas pesadas de vidro, parei. Não olhei para trás. Sofia, disse, e agora? Vê o teu e-mail. Às 9h15 enviei a minha carta de demissão. A Sofia deu uma risadinha. Demissão? Tu não trabalhas aqui, Ana. Apenas dormiste com o vice-presidente. Tecnicamente, eu disse, empurrando a porta para abrir. Eu era a única a trabalhar aqui. A porta fechou-se com um clique atrás de mim. A Sofia revirou os olhos. Rainha do drama até ao fim. João liga para a equipa legal. Diz-lhes que a sanguessuga foi embora. Mal sabia a Sofia ou o João que a sanguessuga era, na verdade, o coração que bombeava a vida da empresa. E eu tinha acabado de o arrancar. Enquanto o elevador descia, 40, 39, 38, eu puxei o telemóvel. Eram 9h14. Abri uma aplicação. Chamava-se apenas Hélios. Era o painel de controlo, o batimento cardíaco da Carvalho Heavy Industries. Milhares de navios a atravessar os oceanos, gruas automatizadas em Roterdão, sistemas de inventário em Tóquio. Tudo a correr na minha cabeça.
tudo a correr no meu código. O meu dedo pairou sobre um botão vermelho no ecrã. Revogar licença. Lembrei-me do alívio na cara do Pedro quando assinei. Ele estava aliviado por se ver livre de mim. Adeus, Pedro. Sussurrei. Toquei no ecrã. Comando enviado. Sistema encerrado. Inicialização. A reiniciar para as predefinições de fábrica. O elevador fez um ding. As portas abriram para o átrio. Saí para a luz do sol de Lisboa. Respirei fundo. Sentia-me mais leve do que em anos. Atrás de mim, 40 andares acima, uma luz de aviso vermelha começou a piscar na prateleira do servidor principal. Depois outra, depois 100. O caos tinha começado. Às vezes, quando não conseguia dormir à noite, no meio de todo o luxo que eles me atiravam, pensava no meu pai. Na forma como ele sempre dizia: não confies em ninguém que parece bom demais para ser verdade, Ana. Ele referia-se aos comerciantes astutos no mercado da vila onde cresci. Mas agora eu percebia de outra forma. A Torre Carvalho, as promessas, o estilo de vida, tudo soava demasiado perfeito. E o perfeito, eu aprendi, não existe. É uma fachada, uma ilusão mantida por aqueles que não querem ver a sujidade por baixo. Mas como é que chegamos a este ponto? Como é que uma estudante bolsista que mal pagava as contas se tornou o epicentro de um colapso multimilionário? Quando o Pedro e eu nos conhecemos, ele era um gestor de projeto na empresa, um título pomposo que significava que ele participava em reuniões e acenava com a cabeça enquanto jogava Candy Crush. Eu era diferente, uma bolsista na Nova de Lisboa, a fazer 2 trabalhos, estagiária numa empresa de logística que a Carvalho acabou por adquirir. Foi lá, na sala de descanso, que nos cruzamos. Ele a tentar descortinar a máquina de café, eu a reescrever um algoritmo de cadeia de suprimentos num guardanapo. Apaixonamo-nos. Foi rápido e intenso. Ele amava que eu não ligasse ao apelido dele. Eu amava que ele, por trás do privilégio, era gentil e amável. Mas quando nos casamos, a Sofia Carvalho declarou guerra. Para ela, eu era a empregada. Nos jantares de família, ela mudava para o francês, sabendo que eu só falava português e espanhol, apenas para me excluir. Quando eu tentava entrar nas conversas de negócios, o João ria e dizia: não te preocupes com os números, querida. Só te certifica que a camisa do Pedro está bem passada. Eles não sabiam. Ou melhor, o Pedro sabia, mas era demasiado covarde para lhes admitir que eu era um gênio. Há 3 anos, a empresa enfrentou uma crise. O software antigo que rastreava os seus contentores de transporte global tinha colapsado. Era antiquado, código cheio de erros dos anos 90. Milhões de euros em carga foram perdidos no sistema. O preço das ações começou a cair. O pânico instalou-se. O João, o suposto visionário da tecnologia, sugeriu comprar um concorrente por 400 milhões de euros, dinheiro que eles não tinham. Naquela noite, no nosso quarto, sentei-me no chão com o portátil do Pedro. Dá-me acesso, disse. Ana, não consegues resolver isto, ele argumentou. É código mainframe. Pedro, dá-me acesso. Ele deu. Trabalhei 72 horas seguidas. Não só corrigi o erro, reescrevi o núcleo, simplifiquei o protocolo de rastreamento. Construí uma camada de IA preditiva que otimizava rotas, poupando à empresa 15% nos custos de combustível anualmente. Quando o sistema voltou a funcionar, mais rápido e mais inteligente do que nunca, o conselho estava em êxtase. Quem fez isto? O presidente perguntou. O Pedro abriu a boca para dizer, a minha mulher. Mas depois viu a mãe. A Sofia estava a sorrir para o João. Os meus rapazes, disse ela. Trabalharam o fim de semana todo. O João avançou, estufando o peito. Tivemos de reformular a arquitetura. Foi duro, mas conseguimos. O Pedro olhou para mim, de pé no fundo da sala, a segurar o café dele. Eu apenas dei-lhe um pequeno sorriso triste e assenti.
Deixa-os ter o crédito, o aceno dizia. Assim a paz. Esse era o padrão. Quando a autoridade tributária os auditou em 2022, fui eu que passei noites a organizar as empresas de fachada e a encontrar os recibos em falta, a passar as respostas aos advogados através do Pedro. Quando a União Europeia ameaçou com sanções devido às emissões de carbono, fui eu que redigi a Iniciativa Carvalho Verde, que lhes valeu um prêmio em Bruxelas. Mas fiz tudo das sombras, para o conselho, para os acionistas e para o público. Ana Oliveira era apenas a esposa troféu que gastava demasiado dinheiro no spa. Tinha criado uma entidade separada, uma empresa de consultoria chamada AO Solutions, para lidar com a codificação e a reestruturação logística. O Pedro assinou os contratos como representante da Carvalho. O contrato estipulava que a IO Solutions fornecia a infraestrutura algorítmica proprietária para a Carvalho Heavy Industries. Mas havia um pormenor. Uma cláusula que eu inseri meio a brincar, meio como uma apólice de seguro, durante uma noite em que me senti particularmente desvalorizada. Cláusula 14b. O protocolo de separação doméstica. Em caso de separação legal ou divórcio entre o beneficiário principal, Pedro Carvalho, e a consultora Ana Oliveira, todos os direitos de licenciamento da propriedade intelectual, conhecida como Protocolo Helios, reverterão imediatamente para o criador e todo o acesso concedido a Carvalho Heavy Industries será terminado dentro de 24 horas, a menos que ocorra uma renegociação. O Pedro assinou sem ler. Ele assinava tudo sem ler. Eu nunca pensei que teria de usá-lo. Pensei que o meu valor seria eventualmente reconhecido. Pensei que o Pedro me defenderia um dia. Mas nos últimos 6 meses, as coisas mudaram. A Sofia encontrou um novo par para o Pedro. Rita Veiga, a filha de um senador. Uma fusão com a família Veiga garantiria contratos governamentais. A Sofia iniciou a campanha. Plantou histórias nos tabloides sobre mim ter casos. Congelou as nossas contas conjuntas por acidente. Sussurrou ao ouvido do Pedro que eu o estava a atrasar, que o estava a envergonhar. E o Pedro fraco e sem espinha dorsal, começou a acreditar. Ou pelo menos achou mais fácil acreditar do que lutar contra a mãe. Minutos depois de ter fechado a porta do escritório atrás de mim, no resto do chão da Torre Carvalho, o caos já se instalava no 40º andar. Posso imaginar perfeitamente a cena. A Sofia talvez ainda a brindar com champanhe vintage, enquanto o João fazia piadas idiotas sobre subir de categoria. E o meu Pedro, a olhar para a cadeira vazia, talvez com um nó no estômago, uma intuição vaga de que algo terrível estava prestes a acontecer. De repente, um zumbido agudo vindo do centro da mesa era a linha de conferência dedicada, a luz vermelha a piscar furiosamente. Em seguida, o telemóvel do João vibrou. E depois o do Pedro. Quem estaria a ligar durante uma reunião do conselho? Posso ouvir o assobio de irritação da Sofia. Subitamente as portas duplas abrem-se com violência. Não era a secretária. Era o Miguel, o diretor de IT. O Miguel era um homem que raramente saía da sua sala de servidores na cave. Ele estava pálido, gordo e a suar tanto que a sua camisa azul claro estava cinzenta escura na gola. Não bateu à porta, não pediu desculpa. Parecia aterrorizado. Dona Sofia, o Miguel ofegou, apoiando-se no batente da porta. Temos um problema. Sai daqui, o João ladrou. Estamos a celebrar. Não percebem, a voz do Miguel rachou. Tudo, desapareceu tudo. A Sofia deve ter lentamente baixado o copo de champanhe. Do que é que estás a balbuciar? O painel... O Miguel apontou um dedo trêmulo para o enorme monitor de 80 polegadas montado na parede da sala. Normalmente exibia o batimento cardíaco indireto da Carvalho, um belo mapa azul e verde do mundo.
mostrando a localização em tempo real de cada navio, caminhão e contentor da frota. A Sofia virou-se para olhar. O ecrã não era azul e verde, era preto. No centro da escuridão, uma única caixa de texto vermelha piscava. Erro de sistema, licença revogada, falha crítica, algoritmo proprietário não encontrado, revertendo para BIOS legado 1998. O que é isto? A Sofia exigiu, levantando-se. Arranja isto. Não consigo, o Miguel gritou, perdendo a compostura. Não é um erro. O software, o protocolo Helios, simplesmente desinstalou-se. Limpou o diretório raiz. Então reinicia-o, o João gritou. Deus, tenho de fazer tudo. Desliga e volta a ligar. Eu fiz. Está a reverter para o sistema antigo. O Miguel correu para a cabeceira da mesa, ignorando o protocolo, e atirou o portátil para lhes mostrar. Olhem, as gruas automatizadas em Roterdão. Pararam a meio da carga. Temos contentores de 3 toneladas suspensos sobre navios e o software não os deixa descer porque já não sabe como equilibrar o peso. Os caminhões automatizados no Alentejo simplesmente encostaram na autoestrada e desligaram-se. Isto é impossível, o Pedro sussurrou, levantando-se. O seu rosto estava palidíssimo. O protocolo Helios é o cérebro. Se isso se foi, estamos cegos, o Miguel concluiu. Não sabemos onde estão os nossos navios. Não sabemos o que está dentro deles. Não podemos faturar. Não podemos controlar o combustível. E o pior. O quê? A Sofia perguntou, a sua voz perigosamente quieta. O backup na cloud? O Miguel engoliu em seco. Tentei restaurar da cloud, mas o armazenamento da cloud estava ligado à mesma chave de licença. Está encriptado e nós não temos a chave. Quem tem a chave? A Sofia guinchou, atirando o copo de champanhe contra a parede. Partiu-se, espalhando cacos de cristal por todo lado. Pagamos milhões por esse software. Liguem para o fornecedor. Processem-nos. Mandem-nos prender por sabotagem corporativa. O Miguel digitava furiosamente no teclado. Estou a procurar o registro do fornecedor agora. Era um fornecedor terceirizado. AO Solutions. Não me interessa como se chamam, a Sofia bradou. Ponham-nos ao telefone. Estou a procurar as informações de contato. O Miguel semicerrou os olhos para o ecrã. Ok, aqui está. Contacto principal. E eu? O Miguel parou. Ele congelou. Então, o João gritou. Quem é? O Miguel lentamente levantou os olhos para os Carvalho. Olhou para o Pedro, que tinha afundado de volta na cadeira, com a cabeça entre as mãos. O CEO da AO Solutions, o Miguel disse baixinho, é a Ana Oliveira. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que os contentores de 3 toneladas pendurados em Roterdão. A Sofia congelou. A boca dela abriu-se ligeiramente, mas nenhum som saiu. O João olhou do Miguel para o Pedro. O cérebro dele lutava para processar a informação. Isso é um erro, o João gaguejou. A Ana não percebe de código. A Ana compra na loja do Gato Preto. Pedro, a Sofia virou-se lentamente para o filho. Tu sabias disto? O Pedro levantou a cabeça. Parecia um homem que tinha acabado de acordar de um coma para encontrar a casa a arder. Eu assinei os contratos, o Pedro sussurrou. Há 3 anos, ela disse que criou uma empresa de fachada para lidar com as atualizações para não parecer nepotismo. Tu disseste-me para tratar disso. Tu disseste, apenas resolve, não me interessa como. E tu deixaste-a ser dona do software? A voz da Sofia subiu a um grito. Tu deixaste a mulher que acabamos de pôr na rua ser dona do sistema operativo de uma empresa de 1.000 milhões de euros. Eu não pensei que ela faria isto. O Pedro gritou de volta, encontrando a sua voz pela primeira vez em anos. Ela nunca foi vingativa.
Ela salvou-nos. Ela construiu-o para nos salvar. Lê o registro de erros. A Sofia mandou ao Miguel, as mãos a tremer. O que diz? O Miguel clicou numa aba. Diz licença terminada de acordo com a cláusula 14b, protocolo de separação doméstica. Tenha uma boa vida. O telefone da sala do conselho tocou novamente. A Sofia agarrou. Quê? Dona Sofia. Era a recepcionista, a soar à beira das lágrimas. Tenho a autoridade portuária de Lisboa na linha 1. Dizem que o nosso navio cargueiro, o Orgulho Carvalho, está a derivar de lado no canal de navegação porque o computador de navegação avariou. Estão a ameaçar multar-nos em 50 mil euros por minuto. Ponha-os em espera. A Sofia bateu com o telefone. Tocou novamente instantaneamente. O que foi agora? A recepcionista soluçou. Tenho o Sr. Pires da OmniP na linha 2. Diz que está a ver a cotação das ações. A Carvalho Heavy Industries caiu 8% nos últimos 12 minutos. Quer saber se a fusão ainda é viável. A Sofia olhou para o telefone na mão como se fosse uma cobra venenosa. Olhou para o João. Liga para o legal. Traz o Dr. Gerald aqui agora. Ela olhou para o Pedro. A raiva nos olhos dela tinha desaparecido, substituída por pura e inalterada. Arranja isto, ela sibilou. Liga-lhe, implora-lhe. Não me interessa o que faças. Traz a Ana de volta. Momento. Tenho de parar um pouco aqui. Tudo isto, a situação com os Carvalho, a forma como eles estavam em pânico, era, na verdade, totalmente absurda. Quer dizer, pensem bem, uma família multimilionária, tão obcecada com a sua linhagem e aparência, que nem se dignou a entender como a sua própria empresa funcionava. Eles construíram um império sobre um segredo, e o segredo era eu. O seu castelo estava a cair porque a rainha deles tinha sido uma déspota. Em Portugal, a gente diz que a arrogância precede a queda, e eu estava a ver isso acontecer em tempo real. Não sei se sentia satisfação ou uma estranha melancolia. Talvez fosse demasiado real para ser verdade. Mas, de qualquer forma, voltemos à história. Eram 10h45 daquela manhã, eu estava sentada à janela do Café à Moagem, na Rua Augusta, a ver o caos apressado de Lisboa. À minha frente um cappuccino. O meu telemóvel, virado para baixo, tinha vibrado 47 vezes na última hora. 30 chamadas do Pedro, 10 do João, 7 de um número que reconheci como sendo o advogado principal dos Carvalho. Tomei um gole do meu café. Sabia melhor do que qualquer champanhe que alguma vez tinha bebido nas galas dos Carvalho. Importas-te que me junte a ti? Levantei o olhar. Era a Laura Guedes. A Laura era a minha amiga mais antiga, uma advogada corporativa implacável que me suplicava há anos para deixar o Pedro. A Laura vestia um fato vermelho impecável e um sorriso que podia cortar vidro. Vi a cotação, disse a Laura, escorregando para a cabine. A Carvalho Heavy Industries está a 42 euros por ação. Era 78 esta manhã. Acabaste de eliminar o quê? 2.000 milhões de euros em valor de mercado? Não é pelo dinheiro, eu disse calmamente, é pelo respeito. Oh, eu acho que quer um bocadinho pelo dinheiro. A Laura riu, tirando um tablet da mala. Ou, pelo menos, o dinheiro que eles estão a perder atualmente. Verifiquei o contrato que me enviaste ontem à noite. Cláusula 14b. É uma obra-prima, Ana. Verdadeiramente protocolo de separação doméstica. Vou emoldurá-lo no meu escritório. Eles expulsaram-me, Laura. Tratavam-me como se eu não fosse nada. E agora eles sabem que tu eras tudo. A Laura tocou no ecrã dela. Ok, novidades. A OmniP acabou de emitir um comunicado de imprensa. Estão a pausar as negociações de fusão pendentes de uma auditoria interna à estabilidade operacional da Carvalho. Isso é jargão corporativo para fugir para as colinas. O meu telemóvel vibrou novamente na mesa. Vibrou com tanta força que fez a colher tinir no pires. A Laura olhou para o ecrã. O Pedro outra vez. Vais atender?
Ainda não, disse. Deixa-os suar. Eles acham que podem simplesmente gritar comigo e eu resolvo. Não entendem que já não sou funcionária deles. Nem és mais a mulher deles, a Laura observou. O que significa que és uma contratada independente e detentora dos direitos de PI de toda a sua infraestrutura. Sabes o que isso te torna? Uma responsabilidade. Não, querida. Torna-te uma deusa. Subitamente a porta do café abriu-se. O sino tocou. Eu não me virei, mas senti a mudança na sala. Uma energia frenética. Ana! Era o Pedro. Ele parecia despenteado. A gravata estava torta, o cabelo despenteado e ele suava. Ele varreu a sala, localizou-me e praticamente correu até a mesa. Graças a Deus! O Pedro ofegou, chegando à mesa. Ignorou a Laura. Ana, tens de parar. Tens de ligar o sistema de novo. Eu não me levantei. Não lhe ofereci um lugar. Apenas olhei para ele por cima da chávena. Olá, Pedro. Acho que te enganaste no número. Eu não trabalho para a Carvalho Heavy Industries. Isto não tem graça. O Pedro bateu as mãos na mesa, fazendo com que alguns clientes olhassem. Tens ideia do que está a acontecer? O Orgulho Carvalho está à deriva. As gruas estão paradas. A mãe está em colapso. As ações estão a afundar. Imagino que seja muito estressante, eu disse calma. Talvez devesses pedir à tua nova noiva, a Rita, para escrever algum código para ti. O pai dela é senador, certo? Talvez ele possa legislar para que os navios se movam. O Pedro estremeceu como se eu lhe tivesse dado uma bofetada. Ana, por favor, estou a implorar-te. Os empregos das pessoas estão em risco. Pessoas inocentes, os trabalhadores do cais, os motoristas. Não te atrevas. A minha voz desceu um tom, tornando-se gelada. Não te atrevas a usar os trabalhadores como escudo. Não te importavas com eles quando gastavas os bônus deles nas dívidas de jogo do teu irmão? Não te importavas com eles quando cortaste os seus planos de saúde para aumentar os lucros trimestrais para a fusão? Eu... O Pedro gaguejou. Senta-te, senhor Carvalho. A Laura interveio, a sua voz afiada. E tira as mãos da mesa. O Pedro olhou para a Laura confuso. Quem és tu? Sou advogada da Ana, a Laura sorriu. E neste momento estás a assediar a minha cliente. O Pedro afundou-se na cadeira à nossa frente, parecia derrotado. Ana, o que queres? É dinheiro? Podemos duplicar o acordo. 1 milhão de euros. Apenas dá-nos o código de acesso. Eu ri. Foi um riso genuíno, mas sem humor. 1 milhão? 2 mil milhões acabaram de ser perdidos em 2 horas, Pedro. E ofereces-me 1 milhão? Tu realmente não sabes fazer negócios, pois não? Então, o quê? O Pedro implorou. Diz o teu preço. Eu não quero dinheiro, Pedro. Então, o quê? Inclinei-me para a frente. Quero um pedido de desculpas, público. Quero que a tua mãe se apresente perante a imprensa e admita que a empresa funcionou às minhas custas durante 5 anos. Quero que ela admita que forçou o divórcio e quero que ela me peça gentilmente para voltar como consultora. Os olhos do Pedro arregalaram-se. Ela nunca fará isso. Seria humilhante para ela. Destruiria a imagem dos Carvalho. A imagem dos Carvalho já está destruída, a Laura salientou, mostrando ao Pedro o seu tablet. A RTP3 está a transmitir um segmento agora intitulado O Titanic Carvalho. Tem cerca de 1 hora antes que os acionistas peçam um voto de desconfiança. O Pedro olhou para o tablet. A seta vermelha a apontar para baixo era íngreme e aterradora. Não consigo fazê-la fazer isso, o Pedro sussurrou. Então não podes ter a tua empresa de volta, eu disse. Sinalizei ao empregado. A conta, por favor. Ana, espera. O Pedro agarrou-me o pulso enquanto eu me levantava. Olhei para a mão dele. Larga. Ele soltou-me instantaneamente. Eu
Eu vou falar com ela, o Pedro disse, a voz a falhar. Eu vou tentar. Fazes ou não fazes, Pedro? Eu disse, ajustando o blazer. Mas o preço aumenta a cada hora. Neste momento, é um pedido de desculpas. Ao meio-dia, pode ser um lugar no conselho. Às 2 da tarde, a Laura acrescentou com um sorriso malicioso. Pode ser a cadeira de CEO. Saímos do café, deixando o Pedro sozinho com as borras frias do seu café e a ruína do legado da sua família. Lá fora, a Laura virou-se para mim. Ele vai desmoronar-se, mas a Sofia é uma cobra. Não vai pedir desculpa. Vai atacar. Eu sei, eu disse, olhando para os arranha-céus. Estou a contar com isso. Por quê? Por quê? Eu disse, os meus olhos brilharam. Quando ela ataca, comete erros. E eu tenho mais um trunfo para jogar. Que trunfo? Tirei uma pen USB do bolso. Os registros da auditoria. Os verdadeiros. Aqueles que mostram para onde o João andou a desviar o dinheiro nos últimos 5 anos. A Laura ofegou. Desfalque? Pior, eu disse. Um esquema Ponzi. Se a Sofia não ceder, eu não só fico com a empresa. Eu ponho-os na prisão. És aterradora? A Laura disse admirada. Adoro. Onde vamos agora? Agora? Olhei para o meu relógio. Agora vamos ao único lugar onde a Sofia Carvalho não me pode gritar. O estúdio da Daily Finance. Eu sorri. Tenho uma entrevista ao meio-dia. Era ao meio-dia, no estúdio 4B da Daily Finance Network, ali mesmo no Marquês de Pombal. A maquilhadora deu um último toque de pó na minha testa. Estás no ar em 30 segundos, querida. Estás feroz, como se estivesses prestes a comprar a estação. Sorri, uma expressão tensa e controlada. Só aqui para esclarecer as coisas. Do outro lado da mesa sentava-se Eduardo Santos, nenhum parente. Ironia das ironias, o jornalista financeiro mais implacável de Lisboa. Ele era conhecido por triturar CEOs, baralhava os seus papéis, olhando para mim com a fome de um lobo a observar uma presa ferida. Estamos no ar em 5, 4, 3. O diretor de palco apontou. Bem-vindos de volta. A voz do Eduardo ecoou. O mercado está a sangrar hoje, e a fonte da hemorragia é a Carvalho Heavy Industries. A gigante da logística parou por completo. Navios estão parados. Carga perdida. E sentada ao meu lado está a mulher que a família Carvalho afirma ser responsável. Ana Oliveira, ou, como o comunicado de imprensa dos Carvalho, emitido há 5 minutos, a chama, uma ex-cônjuge insatisfeita envolvida em terrorismo cibernético corporativo. O Eduardo virou-se para mim. Palavras fortes, senhora Oliveira. Pirateou o mainframe da Carvalho? Eu não pestanejei. Olhei diretamente para a câmera, imaginando o rosto da Sofia Carvalho do outro lado da lente. Eduardo, se comprar uma assinatura da Netflix e depois deixar de apagar, a Netflix pirateia-o quando o ecrã fica preto? O Eduardo piscou. Não, apenas corta um serviço. Exatamente, eu disse calmamente. Não pirateei nada. A minha empresa de consultoria, IO Solutions, prestou um serviço à Carvalho Heavy Industries. Fornecemos os algoritmos proprietários que geriam a sua logística. Hoje, a família Carvalho decidiu terminar a nossa relação. Especificamente, terminaram-me a mim. O meu contrato tem uma cláusula padrão. Quando a relação termina, a licença expira. O sistema simplesmente desligou-se. Mas certamente, o Eduardo insistiu, sabia que isto causaria danos catastróficos. Milhares de trabalhadores estão ociosos. Sabia, assenti solenemente. E durante 5 anos, trabalhei 18 horas por dia para evitar isso. Construí esse sistema do zero para salvar a empresa quando os Carvalho não o conseguiam. Mantive-o, atualizei-o. E esta manhã, a Sofia Carvalho olhou-me nos olhos e disse-me que as minhas contribuições eram distrações. Disse-me que eu era inútil. Queria uma separação limpa. Eu simplesmente dei-lhe o que ela pediu. Enquanto isso, na Torre Carvalho,
A Sofia estava a gritar para a televisão. Cortem o sinal! Liguem para o dono da estação! Digam-lhe que vou retirar a nossa publicidade! Nós não publicitamos nessa estação, mãe, o João murmurou. Andava pela sala a roer as unhas, e não podemos parar uma transmissão em direto. No ecrã, o Eduardo inclinava-se. Então, está a dizer que a família Carvalho não sabia que toda a sua empresa funcionava com a sua propriedade intelectual? Eles sabiam, eu disse, tirando um documento da minha mala. Aqui está o contrato assinado pelo Pedro Carvalho, rubricado pelo João Carvalho. Eles sabiam, simplesmente não se importavam. Estavam demasiado ocupados a planear uma fusão com a Omnip para ler a letra pequena. Assumiram que, porque eu era apenas a mulher, não me defenderia. Pensaram que podiam intimidar-me com um acordo e ficar com os frutos do meu trabalho. Fiz uma pausa. A minha voz suavizou, tornando-se quase simpática. É uma tragédia, na verdade. A Carvalho Heavy Industries é uma grande empresa, mas está atualmente a ser gerida por pessoas que valorizam a linhagem acima da competência. Eles deitaram fora o motor do seu carro porque não gostavam da pintura. O telefone do Pedro tocou. Ele olhou para ele. Era a Rita Veiga. Rita, o Pedro atendeu, desesperado por uma voz amiga. Querida, ouve. É um pesadelo, mas estamos a resolver. Não me chames querida. A voz da Rita era mais afiada do que um bisturi. O quê? O meu pai está a ver as notícias. Pedro, ele acabou de ver a tua ex-mulher destruir-te com um único pedaço de papel. Disseste-nos que ela era uma caça-fortunas. Disseste-nos que ela era burra. Ela enganou-nos. Ela não te enganou, a Rita cortou. Ela foi mais inteligente do que tu. E, francamente, não foi difícil. O meu pai não vai deixar o nome Veiga ser associado a um motivo de chacota. O noivado está desfeito. Pedro, não devolvas o anel. Fico com ele como taxa de consultoria por me teres feito perder tempo. Clique. O Pedro olhou para o telefone. A fusão estava morta. O casamento estava morto. A Rita acabou comigo, sussurrou. A Sofia nem olhou para ele. Estava a ver a cotação das ações no rodapé do ecrã. 28,50 euros, menos 64%. Estamos vulneráveis, a Sofia sussurrou, o rosto lívido. A este preço, qualquer um pode comprar-nos numa aquisição hostil. Quem iria querer comprar um edifício a arder? O João perguntou. Na TV, o Eduardo fez uma última pergunta. Senhora Oliveira, o que seria preciso para acender as luzes novamente? O que quer? Eu olhei para a câmara. Os meus olhos eram duros como sílex. Eu não quero dinheiro, Eduardo. Eu tenho o suficiente. Eu quero responsabilidade. Quero que o conselho de administração se demita, com efeito imediato. O Eduardo levantou uma sobrancelha. O conselho todo. O conselho todo, eu confirmei, porque claramente estão a dormir ao volante. O Eduardo virou-se para a câmara. Ouviram aqui em primeira mão. A ex-mulher que detém as chaves do reino exige um golpe de Estado. Voltaremos já. O sinal cortou para o comercial. A Sofia afundou-se no sofá do seu escritório. Parecia velha. O botox já não conseguia esconder o terror puro nos seus olhos. Ela quer as nossas cabeças. A Sofia sussurrou. Ela quer ficar com a empresa. Ela não pode, o João gritou. É a nossa empresa. O avô construiu-a. E nós perdemos tudo, o Pedro disse. A voz oca. Ele levantou-se. Vou ligar-lhe. Não, a Sofia guinchou. Olha para as ações, mãe. O Pedro gritou de volta, finalmente a explodir. Estão a 20 euros. Daqui a 1 hora estarão a 0. Estaremos falidos. Perderemos a cobertura, a casa no Algarve, tudo. Vou ligar-lhe e vou dar-lhe o que ela quiser. E foi assim que chegamos ao ponto onde tudo começou. Eram 14h30.
A sala de reuniões da Torre Carvalho estava cheia, mas silenciosa. Os diretores independentes, homens e mulheres que geralmente dormiam nas reuniões, estavam bem acordados, olhando para a família Carvalho com hostilidade aberta. O ar-condicionado ainda zumbia, mas o suor na sala era palpável. As portas duplas abriram-se. Eu entrei. Fui ladeada pela Laura Guedes e, surpreendentemente, por 2 seguranças grandes. Não podem trazer guardas para cá. O João levantou-se tentando reunir alguma autoridade. Senta-te, João! O presidente do conselho, um homem chamado Dr. Pimentel, ladrou. Ela pode trazer o exército se quiser. Apenas ponham o sistema online de novo. Não me sentei. Fiquei de pé na cabeceira da mesa, diretamente em frente à Sofia. A Sofia parecia derrotada, mas os seus olhos ainda guardavam uma centelha de veneno. Já te divertiste, Ana. Envergonhaste-nos. Parabéns. Agora liga o sistema. Pagamos a tua taxa de consultoria. Duplicamos o acordo de divórcio. Pousei a minha mala na mesa. Já passamos dos acordos, Sofia. A Laura avançou, colocando uma pilha de documentos na mesa. Isto é uma exigência formal da maioria dos acionistas não familiares. A partir das 14h, um bloco de investidores que representa 51% do capital votante formou uma coligação. Impossível, o João zombou. Nós temos 40%, precisaria de todos os outros acionistas para se alinharem. Eles alinharam-se, a Laura sorriu. O pânico é um grande unificador. Viram as ações caírem 70%. Sabem que a única maneira de salvar o seu investimento é trazer de volta a arquiteta do sistema. Concederam a Ana Oliveira os seus votos por procuração. A Sofia agarrou os apoios da sua cadeira. Isto é uma aquisição hostil. É uma missão de resgate, eu corrigi. E aqui estão os termos. Deslizei uma única folha de papel pela mesa. 1. Sofia Carvalho demite-se como presidente. 2. João Carvalho demite-se como COO. 3. Pedro Carvalho permanece, mas como figura de proa. Sem poder de voto. 4. Sou nomeada CEO interina. Nunca lhe assinarei isso. A Sofia cuspiu. Prefiro queimar este edifício até ao chão do que deixá-la sentar-se na minha cadeira. Pensei que pudesses dizer isso, eu disse. Razão pela qual trouxe a segunda pasta. Tirei a penha USB do bolso, aquela que tinha mostrado a Laura no café. Liguei-a ao portátil conectado ao projetor. O enorme ecrã na parede ganhou vida. Não era um mapa de navegação desta vez. Era uma folha de cálculo. Filas e filas de números destacados a amarelo eram transferências para uma empresa chamada Orion Holdings, nas Ilhas Caimão. O que é isto? O Dr. Pimentel, o presidente, perguntou semicerrando os olhos. Isto, eu disse apontando para o João, é a razão pela qual a empresa esteve com falta de liquidez durante 5 anos. Porque não pudemos modernizar a frota. Porque tivemos de cortar os benefícios dos trabalhadores. O João ficou branco. Parecia que ia vomitar. A Orion Holdings, expliquei, é uma empresa de fachada registrada em nome do João Carvalho. Nos últimos 5 anos, ele desviou aproximadamente 15 milhões de euros do orçamento de manutenção para esta conta. Ele marcou-os como honorários de consultoria, mas a Orion Holdings não tem empregados, não tem escritório, apenas uma conta bancária. A sala explodiu. Os membros do conselho gritavam. É uma mentira! O João gritou, a voz a falhar. É legítimo. Estávamos a explorar mercados de criptomoedas. É desfalque, João, eu disse calmamente. E é furto qualificado. Tenho os números de encaminhamento bancário. Tenho os endereços IP usados para fazer as transferências. Todos vêm do teu escritório. Virei-me para a Sofia. Então, aqui está a verdadeira escolha, Sofia. Opção A. Recusas os meus termos. Eu saio. A empresa vai à falência.
E depois entrego esta pena ao FBI. O João vai para uma prisão federal por 10 a 15 anos. A Sofia olhou para o João, o seu filho favorito, aquele que ela tinha mimado e protegido. Ele estava a tremer, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Mãe, por favor, o João choramingou. Eu não posso ir para a prisão. Opção B, eu continuei. Assinas a demissão. Alega as razões de saúde. O João demite-se para procurar outros interesses. Eu assumo o controlo. Eu conserto o código. As ações recuperam. Tu mantens os teus dividendos. Continuas rica. Mas perdes o poder. Perdes a empresa. O silêncio estendeu-se por uma eternidade. O único som era o zumbido da ventoinha do projetor. A Sofia olhou para mim. Pela primeira vez, não olhou com desprezo. Olhou com medo. Ela percebeu que tinha calculado mal, completamente. Pensou que eu era uma ovelha, mas tinha vivido com uma loba. A Sofia pegou na caneta dourada, a mesma caneta que ela me tinha forçado a usar para assinar os papéis do divórcio naquela manhã. A mão dela tremia. Tu ganhaste, a Sofia sussurrou. Ela assinou o papel, empurrou-o para o João. Assina, ela sibilou. Assina, a Sofia gritou, a sua voz ecoando nas paredes de vidro. Seu idiota, tu arruinaste-nos. Assina a porcaria do papel. O João assinou, a soluçar abertamente agora. Peguei no papel, verifiquei as assinaturas. Ora, apresenta isto à CMVM imediatamente. Entreguei o documento à minha advogada. Depois virei-me para o portátil, abri o terminal de comandos, digitei uma única linha de código. System, Restore User Anna Brooks Key Enter. Carreguei na tecla Enter. No grande ecrã, a folha de cálculo desapareceu. O mapa apareceu. As luzes vermelhas tornaram-se verdes. Os navios começaram a mover-se. As gruas começaram a descer. O texto no topo mudou de falha crítica para sistema online. Fechei o portátil. Sai da minha cadeira, Sofia, eu disse suavemente. A Sofia levantou-se. Parecia frágil. Pegou na sua mala e caminhou em direção à porta. Não olhou para o Pedro. Não olhou para o João. Ela simplesmente saiu. Uma rainha no exílio. O João correu atrás dela. O Pedro permaneceu. Sentou-se sozinho do seu lado da mesa. Olhou para mim, de pé na cabeceira da mesa. A nova CEO da Carvalho Heavy Industries. Ana, o Pedro disse, a voz mal um sussurro. Desculpa. Olhei para ele. Não havia ódio nos meus olhos, apenas pena. Eu sei que sim, Pedro. Mas pedir desculpa não conserta o código. Sentei-me na cadeira de CEO. Era confortável. Doutor Pimentel. Dirigi-me ao presidente. Vamos trabalhar. Temos um preço de ações para reconstruir. O Pedro levantou-se lentamente e saiu pela porta, fechando-a na vida que ele costumava ter. 6 meses depois, a 15 de abril de 2025, no Grand Ballroom do Hotel Tivoli Forum. Os flashes eram cegantes. Há 6 meses, eu tinha saído da Torre Carvalho com uma caixa de cartão e o coração partido. Esta noite, entrei na gala anual Titãs da Indústria como oradora principal e CEO do ano. Vesti um vestido azul noite profundo. Já não era o cinzento carvão de uma mulher a tentar misturar-se, mas a cor ousada de uma mulher que comandava a sala. Senhora Oliveira, um repórter da Forbes Portugal gritou da corda de segurança. As ações da Carvalho Heavy Industries subiram 120% desde a aquisição. Qual é o seu segredo? Fiz uma pausa, sorrindo para a câmara. Paramos de olhar para o preço das ações e começamos a olhar para o código. E paramos de tratar as pessoas como linhas numa folha de cálculo. Avancei. O salão de baile brilhava. A elite de Lisboa estava lá, mas a paisagem tinha mudado. A mesa que costumava ser reservada para a família Carvalho, a mesa número 1, ao centro do palco, estava agora ocupada pelo novo Conselho de Administração, um grupo diversificado de engenheiros e especialistas em logística que eu tinha escolhido a dedo.
A Sofia Carvalho não estava lá. Rumores circulavam há meses. Após a demissão, a Sofia tinha se retirado para a sua propriedade em Cascais. Mas o exílio não era apenas profissional, era social. A revelação do desfalque do João, embora silenciada legalmente para proteger a reputação da empresa, tinha vazado em sussurros. A rainha da sociedade tinha sido destronada, não por uma revolução, mas pela vergonha da incompetência dos seus próprios filhos. E o João? Estava atualmente na Suíça, supostamente para reabilitação, embora todos soubessem que estava a esconder-se de intimações que estavam lentamente a desenterrar outras irregularidades financeiras não relacionadas com a Carvalho Heavy. Sentei-me. A Laura Guedes, agora diretora jurídica da empresa, serviu-me um copo de água. "Estás nervosa?" a Laura perguntou. "Não", eu disse. "Honestamente, passei 5 anos a corrigir os erros deles no escuro. Fazê-lo à luz do dia é, na verdade, muito mais fácil." A meio do jantar, senti um toque no ombro. Virei-me. Era o Pedro. Ele parecia diferente. O cabelo lambido para trás e os fatos italianos feitos à medida tinham desaparecido. Vestia um simples fato cinzento, pronto a usar. Parecia cansado, mas pela primeira vez em anos, parecia ter um olhar claro. Não segurava uma bebida. "Olá, Ana", disse. A mesa ficou em silêncio. A Laura enrijeceu, pronta para chamar a segurança. Levantei uma mão. "Está tudo bem, Laura." "Olá, Pedro. Eu vi-te no programa", o Pedro disse a mexer nos punhos. "Queria dar-te os parabéns. O negócio da Omnip. Li os termos. Conseguiste que eles concordassem com as cláusulas ambientais. Eu nunca teria conseguido fazer isso." "Terias conseguido", eu disse suavemente. "Só não quiseste lutar contra a tua mãe por isso." O Pedro olhou para os seus sapatos. "Estou a trabalhar numa empresa de logística no Seixal agora. Apenas um gestor de nível médio a despachar caminhões. Oh, sim, é um trabalho honesto. Na verdade, tenho de aprender o software." "Aquele que escreveste", ele riu, um som autodepreciativo. "É muito bom, Ana. Quer dizer, eu sabia que ele era bom, mas usá-lo todos os dias. Tu és realmente um gênio." "Obrigada, Pedro." "Eu só queria dizer..." O Pedro levantou os olhos molhados. "Desculpa. Não pelo dinheiro, não pela empresa. Desculpa por não te ter visto. Olhei diretamente para ti todos os dias durante 6 anos e não te vi. Esse é o meu castigo, saber que eu tinha um diamante e o tratei como vidro." Olhei para ele. Senti uma pontada de tristeza, mas estava distante agora, como olhar para uma fotografia antiga de uma casa onde eu costumava viver. "Eu perdoo-te, Pedro", eu disse, "mas não por ti, por mim, porque tenho uma empresa para gerir e não posso carregar peso morto, nem nos meus navios, nem no meu coração." O Pedro assentiu. Ele entendeu. Foi um despedimento final e absoluto. "Boa sorte, Ana." Ele virou-se e afastou-se, desaparecendo na multidão de empregados e convidados. Ele não era um titã da indústria. Era apenas um homem que tinha aprendido a lição demasiado tarde. Virei-me de volta para a mesa. As luzes diminuíram. A voz do anunciador ecoou pelos altifalantes. "Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas à CEO da Carvalho Heavy Industries, Ana Oliveira." Enquanto os aplausos irrompiam, um som estrondoso e genuíno que sacudiu os candelabros, levantei-me. Caminhei até ao pódio. Olhei para o mar de rostos, pensei nos papéis do divórcio, pensei na fria sala de reuniões, pensei no protocolo de separação doméstica. Inclinei-me para o microfone. "Dizem que os negócios são apenas negócios." Eu comecei, a minha voz soando clara e forte. "Dizem que não é pessoal, mas quando se constrói algo com as próprias mãos, é sempre pessoal. E no momento em que se esquece das pessoas que construíram os alicerces, toda a torre desaba." Eu sorri, um sorriso de pura vitória. "Esta noite, os alicerces estão fortes
E estamos apenas a começar. Os aplausos subiram novamente, ensurdecedores e triunfantes. E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. E por mais turbulenta que tenha sido esta jornada, ela ensinou-me que o poder não está no sobrenome ou na mesa que se ocupa, mas no conhecimento de como a mesa foi construída. E nunca, jamais, subestimes a pessoa que sabe onde está o botão de desligar. É uma lição dura, mas foi a que eu recebi. E no final foi a que eu